Bem-vindo ao canal Adventista de São Cristóvão e à série de estudos bíblicos Em Busca da Verdade. É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, nesse programa maravilhoso, do qual nós iremos abrir a Palavra de Deus e tirar lições espetaculares para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E hoje nós queremos dar nossas boas-vindas ao nosso professor Antônio Paulo. Seja muito bem-vindo, professor. É uma alegria ter você aqui conosco. E hoje nós temos um tema muito importante, muito relevante para nossas vidas, professor. Ok, muito bom. E esse tema tem me trazido uma grande curiosidade. Tenho certeza que os nossos amigos também vão ficar muito curiosos. E sabe qual é o tema? O maior resgate da história. Que resgate é esse, professor? O que foi que aconteceu? Mas antes disso, eu queria comentar com você, professor, que no nosso dia a dia, nos jornais, nas revistas, nos filmes, nas séries, que está muito atual agora, né? A gente sempre vê falar sobre resgates, né? Verdade. Um incêndio, um naufrágio, acidente, né? Um acidente, uma catástrofe. Sempre acontece esse tipo de situação de resgate, né? É verdade. Então, eu queria perguntar para você, professor, que resgate é esse que tem na Palavra de Deus? Muito bem, né? muito bom. Nossos amigos estão curiosos, eu também estou curioso para saber quem é essa pessoa que vai fazer esse resgate e vai resgatar quem? Okay. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Muito bom. Sabe, amigo, que essa questão resgate é meio que dramático, né? Meio que, assim, as pessoas ficam meio que atentas para ver no que vai dar, se o resgate vai ser bem sucedido, se não vai. De fato, hoje nós vamos estudar realmente sobre o maior resgate da história, de todos os tempos. Será algo assim fora do comum. E, naturalmente, você que nos acompanha vai nos assistir e vai entender no final que resgate é esse, como ele funciona, quem resgatou, quem foi resgatado, qual a relevância desse resgate. Quem sabe, no final, nós vamos estar aqui super felizes por ter compreendido esse assunto tão maravilhoso. Então, com certeza, nós vamos conversar um pouco sobre isso daqui. E fique atento aí, nos acompanhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nesse canal que estamos aqui trabalhando nele, pregando, ensinando, levando mensagens, se inscreva nesse canal, vá lá, fale para os amigos, e vamos trazer muitas pessoas para interagir conosco. Se em algum momento ficar alguma dúvida do que estamos falando para você, você vai lá nos comentários e coloca lá o seu questionamento. Enfim, interaja conosco que nós vamos estar aqui juntos, alegres, trabalhando para esclarecer as coisas para você. Seja muito bem-vindo. Lembrando também, professor, que nós também estamos no Facebook e no Instagram. Viu, pessoal? Então, isso mesmo. Vocês vão lá também, se inscrevam, dê um joinha para a gente, para que esse canal continue sendo compartilhado, crescendo para as outras pessoas. Okay. Mas, professor, para começar a nossa série de estudos, né? Nós estamos hoje na 5ª lição. Tem uma pergunta que eu queria começar esse assunto lhe perguntando. Jesus, na palavra de Deus, Jesus fez uma promessa para o seu povo. Fez. Que promessa foi essa? Muito bem. Na verdade, amigo, Jesus ele fez muitas promessas, muitas promessas mesmo. Mas a esse respeito aqui, que nós estamos tratando hoje, Jesus ele fez uma promessa muito interessante dentro desse contexto. Eu queria convidar você que está conosco, quem sabe tem uma Bíblia aí com você, quem sabe tem alguém aí perto de você com uma Bíblia, lá na sua prateleira deve ter uma Bíblia guardada. Enfim, vamos acompanhar pela Bíblia, porque as informações da Bíblia são informações seguras. No Evangelho de João, no capítulo 14, os versos 1 a 3, nós temos lá uma informação interessante. Jesus ele fez uma promessa muito interessante, queria ler com você. Veja, por exemplo, Jesus disse aos seus discípulos, aqueles que lhe seguiam naquele tempo, quando esteve aqui na terra, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, disse o Salvador. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então isso foi o que Jesus falou, mas a gente não pode compreender a palavra de Deus
a palavra de Jesus por nós mesmos. Por essa razão, li esse primeiro verso, vamos comentar daqui para frente muita coisa sobre esse assunto, mas para pedir a compreensão, para que Deus nos ajude a entender, eu e você, nesse momento, nós precisaríamos fazer uma oração para suplicar o poder de Deus para que a nossa compreensão seja satisfatória. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está e vamos pedir a presença de Deus conosco. Pai querido, obrigado, Senhor, por nos trazer aqui nesse estudo, diante do Senhor e diante dos nossos muitos milhares de amigos que nos acompanham. Abre a mente, o coração, o entendimento de cada um deles e nosso também. Nos abençoa com a Tua palavra e com a Tua presença. Oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Pois bem, querido, como já vimos a pergunta e já lemos o verso bíblico Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se preocupem, não fiquem abatidos, não fiquem preocupados, não fiquem atribulados, mas tão somente confiem em Deus e confiem também em mim. Porque disse ele, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse, se assim não fosse, eu não teria prometido para vocês. E disse mais, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, disse o mestre, para que aonde eu estou, estejais vós também. Então essa promessa é uma das maiores promessas da Bíblia. Para muitos é a maior promessa. Então na Bíblia toda nós encontramos 3.575 promessas. E essa é a primeira ou a segunda maior de todas as promessas. Porque eu mesmo tenho uma admiração muito grande pela promessa onde Jesus disse que estaria conosco todos os dias até os confins dos séculos. Então essa está entre a primeira ou a segunda promessa mais relevante da Bíblia. Então prepare o seu coração, porque Jesus prometeu voltar e quer contar com você, quer contar comigo para nos levar para morar com Ele nas mansões celestiais. Muito bem, professor. Professor, me diga uma coisa, e aconteceu algum evento no passado que me leve a acreditar realmente que Jesus vai voltar, apesar dele já ter falado isso, né, prometido, e quando Jesus promete, ele realmente cumpre. Verdade. Mas eu quero saber de você se houve algum evento pelo qual aconteceu para que a pessoa tivesse mais certeza de que realmente isso ia acontecer, que Jesus ia voltar. Ok. Na verdade, como temos falado para os amigos, através da nossa série, que todas as nossas respostas estão literalmente embasadas na palavra de Deus. Nós não vamos conversar nada aqui que seja da nossa própria cabeça, do nosso próprio entendimento. Jamais vamos trazer ideias próprias, não vamos tentar persuadir ninguém com ideias meramente humanas. Falar sempre da Bíblia. A pergunta da Maria é sobre se Jesus mencionou algum evento, alguma coisa que pudesse assim nos direcionar para uma esperança maior sobre a sua volta. Na verdade, o próprio Jesus Cristo, ele falou no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, os versos 26 e 27, ele faz menção de um evento histórico muito conhecido a nível global e que aconteceu de fato. Não era símbolo, não era metáfora, não era parábola, não era ilustração, não era nada. Era um evento literal que aconteceu de fato a nível global. E ele traz esse assunto à tona para comparar com a realidade da sua vinda. E o verso é o verso 26 e 27 do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 17. Veja bem, Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como era nos dias de Noé? Que Jesus ele menciona aqui. Ele disse, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Ou seja, a vinda de Jesus, ela será tão literal, tão real, tão exata, como foi o evento do dilúvio. Então ele está pegando um evento que houve de forma literal, que houve de fato, e comparando. Pois bem, pois a minha vinda, a minha volta para buscar vocês que acreditaram em Deus e em mim, será tão real, tão literal, como foi o evento do dilúvio. Então o evento mencionado por Jesus Cristo é o dilúvio, como todos sabemos que de fato aconteceu. Mas, professor, houve só esse evento ou teve algum outro parecido, semelhante a esse, no passado, né? Se só houve isso... Que possa ajudar a ampliar mais essa compreensão? Exatamente. Porque a pessoa pensa, não, mas houve só um. Vai ter sido isolado, né? Será se vai acontecer mesmo? Aí é isso que eu tenho dúvida e acredito que nossos amigos também tenham. Muito bem. Bom, na verdade, vamos continuar falando de coisas da Bíblia, né? E dentro do seu contexto, direitinho, você vai ver aí. Então, no caso,
Jesus ele menciona um outro evento literal, que aconteceu de fato e é conhecido historicamente por todos. Que evento foi esse? Ainda no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, dos versos 28 a 30, Jesus disse assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Pois bem, Jesus não está dizendo que quando ele se manifestar, vai descer fogo para consumir a todos. Não, ele está simplesmente comparando a literalidade da sua vinda com um outro evento literal que aconteceu no Oriente Médio, especialmente na cidade de Sodoma e também de Gomorra, que ele não menciona aqui. Então, naquele momento, quando a família de Ló sai da cidade, que fica só os ímpios que não estavam preparados para aquele momento, desce fogo do céu e consome a cidade e a todos. Esse evento é um evento que houve de forma literal, comprovado pela história e pela arqueologia. Então, digamos que alguém está pensando, não, a vinda de Jesus será algo assim misterioso, será algo invisível, será algo que não se dá para perceber, será algo apenas simbólico, ele virá de forma oculta. Não. Jesus ele deixou claro que a sua vinda será tão real, tão verdadeira, um acontecimento tão notório como foram os eventos do dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. Muito bem, professor. Exatamente isso que eu ia perguntar agora, porque muitas pessoas questionam, falam que vai ser invisível, né, que ninguém vai ver, que vai estar... Tem até aquela passagem na palavra de Deus que diz que está dois no moinho, um some, o outro fica, isso, os dois dormindo. De outra coisa, né? Então, não exatamente, a gente vê muito isso no meio religioso, as pessoas pensarem que a volta de Jesus vai ser algo assim que ninguém vai ver, né? Existem essas crenças por aí, mas são mitos, né? Não são verdades. Exatamente. Então, você falou aí de uma promessa que Jesus fez e que com certeza vai cumprir. Vai cumprir, com certeza. 2 eventos, né? Exatamente. E diante disso, eu quero perguntar agora para você qual é a nossa expectativa a respeito disso, a respeito da vinda, né? Exatamente, porque cria na gente uma expectativa. Qual é essa expectativa? Muito bom. Na verdade, há uma expectativa, há uma esperança, há uma alegria, há uma euforia quanto a essa promessa que Jesus fez, né? Aqueles que creem, eu que creio, você amigo que nos acompanha nesse momento, que crê também e que está se preparando para esse momento. Quem falou desse assunto foi Paulo. O apóstolo Paulo foi um baluarte, um grande mensageiro do Evangelho nos dias do Novo Testamento, um grande herói da fé no Novo Testamento. E ele tinha uma ligação muito próxima com Jesus Cristo por meio da fé. Ele não teve o privilégio de viver com Jesus como os demais apóstolos, mas por meio da fé, como se vivesse com ele ali pessoalmente. E sabendo dessa informação, dessa promessa, o apóstolo Paulo, incentivando ao jovem Tito, que pretendia ser um líder, ser um pastor da igreja de Deus, ali naquele tempo no Oriente Médio, o apóstolo Paulo disse isso aqui para ele, veja na sua Bíblia, em Tito capítulo 2, verso 13, ele disse assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que essa esperança, essa expectativa, esse aguardar a Jesus deve ser uma esperança bendita no nosso coração, uma esperança abençoada, uma esperança feliz, uma esperança alegre. E ele disse que tudo isso é porque aguardava a manifestação do nosso grande Deus. Quem é ele? O Salvador Jesus Cristo. Então isso realmente fazia Paulo ter alegria, ter esperança, ter aquela felicidade de sofrer as mais duras consequências por conta dessa esperança. E essa é a mesma esperança que nós outros, que chegamos a esse período do fim dos tempos, temos também no coração. Então a esperança é uma esperança abençoada, alegre, feliz. Professor, muito bem. As pessoas por aí falam que existe um Deus desse século, né? Você certamente já ouviu falar sobre isso. E o que foi, na palavra de Deus diz, né? O que foi que ele fez com as pessoas? O que aconteceu? Dificultar para as pessoas. Exatamente. Né? Algo aconteceu que ele fez para dificultar exatamente você acreditar nessa promessa da volta de Jesus. Criou uma espécie de barreira para, como quem diz assim, eu não vou deixar eles acreditarem. Exatamente. Né? Muito bem.
São duas perguntas, professor. Quem é o Deus desse século e o que foi que ele fez? E o que ele fez. Muito bem, muito bem. Na verdade, essa expressão é bíblica, né? A Bíblia fala que há um Deus para este século, para este tempo presente, para este mundo, né? Mas ele não pode ir muito além, ele é limitado, né? Deus está no controle, o Deus maior, o Deus soberano, o Deus supremo, está no controle das coisas e não vai deixar que ele continue por muito tempo. Na verdade, quero ler um texto bíblico para responder sua pergunta, porque na Bíblia nós temos perguntas, podemos criar perguntas fantásticas, bem como podemos também extrair respostas assim, maravilhosas. Então, o apóstolo Paulo, na segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 4 e no verso 4, eu creio que ele deu resposta para essa pergunta. Então veja, por exemplo, ele vem falando, e no verso 4 ele diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja só, se a gente pegar o contexto, então somente esse verso, a gente consegue entender que o Deus deste século, ele é uma oposição, é uma meta, clarear a nossa mente, abrir o nosso coração, projetar luz sobre a nossa vida, abrir as fronteiras, abrir os caminhos, facilitar as coisas. E aqui Paulo apresenta o Deus deste século, um Deus limitado, só para um tempo presente, que vem como objetivo de cegar o entendimento das pessoas, dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Ora, se o evangelho, a palavra evangelho, lá do grego, quer dizer boas novas, e Deus é o Deus das boas novas, o Deus da segunda chance, o Deus do perdão, o Deus da misericórdia, e se apresenta alguém agora planejando cegar o entendimento das pessoas, obviamente não me deixa nenhuma dúvida de que esse ser é antagônico a Deus, é o contrário a Deus. Certamente, indiscutivelmente, se trata de Satanás, que se torna endeusado e de forma, assim, equivocada, de forma estranha, de forma esquisita, ele ostenta um certo poder de governar esse mundo, de mandar, de trabalhar no coração das pessoas. Na verdade, ele tem isso até por direito, em certo ponto, porque ele conseguiu enganar os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e aí ele passou a ser uma espécie de administrador do planeta Terra. Só lembrando que ele é leviano, que ele é mentiroso, que ele é enganoso, que ele é terrível. Então, ao invés dele ajudar as pessoas, claro, ele não tem essa pretensão jamais, ele pretende cegar o entendimento das pessoas a fim de que elas não conheçam sobre Deus. Com isso, é como se ele estivesse colocando uma espécie de barreira entre o ser humano e Deus, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então, o que ele fez foi isso, continua fazendo isso, e eu e você temos que estar atentos, temos que estar acordados, pois senão perderemos de vista as promessas de Deus. Temos que saber que há esse conflito e que nós temos que buscar a Deus através da oração e de um estudo como esse, de uma série como essa, para que nós possamos ter esclarecimento da verdade e nos preparar para a majestosa volta de Jesus. Muito bem, professor. A gente vê aí no texto bíblico que o Deus desse século é com a letra minúscula, né? Aí uma diferença também, que eu já vi vários comentários sobre isso, que o Deus verdadeiro escreve-se com letra maiúscula. E o D do Deus falso, né? No caso, o Deus desse século, né? Com certeza. É com D minúsculo, né? Verdade. E também, parafraseando o texto, a gente percebe que ele é uma oposição. Né? Exatamente. E as pretensões... Então, até o nome deveria ser diferente. Exatamente, né? exatamente. Então, a gente percebe que ele trata de coisas diferentes das coisas tratadas pelo Deus eterno. Não temos dúvida que realmente se trata de Satanás. Muito bem. Professor, mas desde quando a humanidade ficou sabendo, ficou conhecido para a humanidade da volta de Jesus? Isso foi há muito tempo depois da criação? Como foi isso? Como foi que a humanidade ficou sabendo que Jesus ia voltar para fazer esse grande resgate? Muito bem. Na verdade, eu quero ler com você e com o nosso amigo que nos acompanha uma profecia da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro também muito profético, né? Na Bíblia, 31.102 versículos, são muitos versículos. E desses versículos todos, aproximadamente cada 10 versículos, um deles é uma profecia.
Então, existem muitas profecias na Bíblia. Eu quero ler uma dessas profecias, por sinal, a primeira profecia que surge na história que fala desse assunto. Então, veja só, no livro de Gênesis, que é a base que solidifica toda uma história, né, da Bíblia, no capítulo 3, no verso 15, tem essa informação, quero ler esse verso com você. Aí está escrito o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Devido ao espaço que temos para trabalhar esse tema com os nossos amigos, eu não poder ir tão longe, mostrar muitas passagens aqui, mas eu peguei aqui uma passagem muito chave para dar essa resposta. Nesse verso, você pode contextualizar pela Bíblia inteira, você vai ver que tudo se harmoniza com esse verso a respeito ao que vamos comentar com você. Aqui Deus está dizendo que poria inimizade entre ti e a mulher. Quando ele diz entre ti, ele está falando para Satanás. E a mulher era a igreja. O símbolo de mulher na Bíblia, quando a questão é profética, mulher significa igreja. Caso o amigo de casa tenha a menor dúvida, pode consultar a carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 25, e tantos outros versos. Então, veja só. Entre ti, Satanás, e a mulher, igreja. Ou seja, igreja, Cristo, né? Enfim, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que está sendo apresentada uma profecia dizendo que ia haver um conflito entre Satanás e a igreja, ou Cristo. Então Satanás ia ficar tentando, perturbando, conflitando, dificultando as coisas. E a igreja tentando prevalecer. Cristo dando força a essa igreja, Cristo dando poder, dando instruções, dando orientações, profetas, profecias, cuidando da igreja. E o conflito intensificado. Resultado final, se você voltar ao verso e ler o verso com atenção, você vai perceber que ele disse entre a tua descendência e o seu descendente. Cristo é o descendente da igreja. E aí está escrito que este quem? O descendente da igreja, ferirá a cabeça da serpente. E a serpente, ou seja, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Veja bem, essa ferida do calcanhar, que é referido aí a respeito de Jesus, é aquela questão do sacrifício de Cristo, que foi um sacrifício gigantesco por todos os seres humanos, mas pela força e o poder de Deus, Jesus Cristo seria ressuscitado, e apesar de ter sido morto, mas aquela morte seria uma espécie de ferida no calcanhar. Não eliminaria Jesus. Jesus continuava forte, poderoso, vibrante para nos salvar. Já Cristo, o descendente da igreja, da mulher, vinha a ferir a cabeça de Satanás. Ou seja, olha a diferença de uma ferida na cabeça para uma no calcanhar. A cabeça é um local, uma parte do corpo vitalício, o calcanhar nem tanto. Então, nesse conflito, ambos saíam feridos, mas Cristo se recuperaria com a ressurreição. E Satanás seria destruído. Então a profecia aponta para a vinda de um Salvador, para a vinda do Messias, que viria com toda força e poder nos resgatar, nos dar ânimo, nos dar vitória e, consequentemente, vida eterna para o todo. Então, essa é a profecia antiga que trata do assunto, e o texto é esse de Gênesis 3,15. Você pode contextualizar em casa, ler melhor, e se tiver alguma dúvida, aí você pode entrar em contato conosco pelos comentários do canal, que nós vamos lhe responder com todo carinho, com toda atenção, fazer o possível para lhe acompanhar e fazer você ter prazer de assistir. Muito bem, professor. Eu creio que ficou muito claro até aqui, né? Até esse assunto aqui, tenho certeza que até o final. Muito bem. Mas, professor, quais são as características das pessoas que estariam prontos para receber essa primeira volta de Jesus, né? Existe uma característica dessas pessoas que estariam prontas? Existe. Existe? Nossos amigos querem saber. Muito bom. Muito bom. Vimos ainda há pouco que o Deus deste século, Satanás, ele tentou, ele trabalha, ele consegue objetivos em cegar a mente das pessoas. Quando as pessoas estão com a mente cegadas, não conseguem ver um palmo além do nariz, espiritualmente falando, é verdade? O inimigo de Deus conseguiu êxito, conseguiu sucesso. Nos dias de Jesus Cristo, você lembra que Jesus mesmo disse assim, ó, Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam? Pois bem, muitos daqueles, Satanás cegou o entendimento deles, mas muitos deles estavam prontos.
Eles estavam atentos, acordados, porque eles tinham algumas marcas registradas daqueles que esperavam. Eu quero ler um texto com vocês, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, um texto lindo da palavra de Deus. É um texto um pouco longo, mas eu quero ler devagarinho, você vai entender. Lucas capítulo 2, verso 25. Olha só. Quem falou essas palavras foi o próprio Jesus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este, justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Olha só, justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Ou seja, eles eram justos, eram piedosos, eram bondosos, eram pessoas que estavam aguardando, esperando a consolação de Israel. Então, o Espírito Santo estava sobre ele. E revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Quero parar nesse verso aqui para a gente pensar um pouco, porque esse homem chamado Simeão, ele sentiu no coração uma mensagem do céu, através do Espírito Santo, dizendo a ele: Simeão, já que eu tenho percebido que você é um homem justo, correto, decente, honrado, piedoso, um homem humilde, simples e que crê na palavra de Deus. Então, eu estou percebendo que você está esperando a consolação de Israel. Então, eu quero dizer uma coisa interessante para você. Você não vai passar pela morte, mesmo apesar da sua idade, sem que antes veja a consolação de Israel. Ele se referia a Jesus Cristo. Em outras palavras, você vai ter o privilégio de ver o menino Deus, o menino Jesus que virá para consolar Israel. Quando você vê esse menino, colocar no colo, sentir ali nos seus braços, a partir daí aí você pode descansar em paz, mas você vai ver a consolação de Israel. Então, as características desse homem é que ele era justo, piedoso e que esperava a vinda de Jesus. Olha o verso seguinte. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha só, Simeão saiu de casa e foi para a igreja, foi para o templo, para a adoração no templo. Estava ele ali sentado, provavelmente nos primeiros bancos, ali próximo do altar, ali próximo do púlpito, e muitas mães trouxeram seus filhos para serem apresentados no templo. E ali estava várias mães com os filhos no colo, uma mãe com um filho no colo, outra mãe com outro filho no colo, e assim sucessivamente. E Simeão, já idoso, já velhinho, sentado ali para assistir a adoração, aquela cerimônia de dedicação. E aí ele começa a olhar para as mães com os filhos, um por um. E eis que de repente, ao olhar para uma daquelas mães, uma mãe bem jovem, ali bem serena, um olhar bem humilde, bem simples, ele contempla um bebê diferente. Não diferente no aspecto físico, porque ele era grande demais, pequeno demais, forte demais, frágil demais, não. Ele consegue contemplar uma face resplandecente, uma face que brilhava, uma coisa diferente daquilo que era convencional. Então ali naquele momento, ele sente, o Espírito Santo toca o seu coração e diz que aquele ali era a consolação de Israel. Ele vai lá, pega o menino Jesus no colo, assim pega um abraço, sente fisicamente ali o seu corpinho e diz: Senhor, agora o Senhor pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então imagina a alegria daquele homem. Aquele homem estava preparado, ele estava sabendo do que diziam as profecias. Eu imagino que ele deve ter ficado morrendo de alegre, e a profecia de Deus se cumpriu nele. E ele agora pôde dizer: Senhor, se o Senhor quiser que eu morra agora, eu já posso morrer, porque eu morro feliz, porque eu já vi a tua salvação. Eu e você precisamos, cada dia, contemplar, quanto mais perto possível, a salvação de Deus. Muito bem, professor. É uma mensagem muito linda de Simeão, né? Essas Verdade, palavras de com Simeão certeza. realmente tocam o nosso coração. Ele teve um grande privilégio de se encontrar com o nosso Salvador. Verdade. Mas, professor, Jesus prometeu que voltaria, que faria o resgate. É isso? Isso mesmo. Mas como foi que ele disse que voltaria? Ele deve ter falado de alguma forma como deveria ser isso, né? Isso. Como é que ele vai voltar? Ok. Muito bem. Essa pergunta, ela deveria ser conhecida
conhecida, assim, a resposta dessa pergunta devia ser conhecida por todos. Todos aqueles que leem a Bíblia, aqueles que frequentam uma igreja. Eu não sei aí o que você pensa, como lhe ensinaram, o que foi que você leu, eu não sei. Por essa razão, eu prefiro responder com as próprias palavras do mestre. Se ele disse que voltaria, então eu espero que ele mesmo nos diga como voltaria. Então, eu pretendo ler um texto bíblico aqui que tem essa resposta, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e o verso 30. Olha só aí, o que Jesus fala desse assunto? É como se essa pergunta que a Maria fez para mim tivesse feita para o próprio Cristo. Senhor, o Senhor disse que vai voltar, nós estamos aqui esperando, e o apóstolo Paulo chegou a dizer que essa esperança é abençoada, é bendita, será uma maravilha, mas o Senhor vai voltar como? Então eu estou transferindo a sua pergunta para o próprio Cristo, para ver o que ele vai nos responder. Então Jesus Cristo, ele responde essa pergunta em Mateus 24, 30, dizendo assim, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Então, o próprio Cristo respondeu. Ele disse que vem sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Aqui dispensa comentário, não preciso nem acrescentar mais nada. O amigo de casa que nos acompanha, que está aí agora com seu tablet, com seu celular, com seu computador, que está de folga, tranquilo, bem feliz, descansando, ouvindo esse estudo, não preciso nem acrescentar. O próprio Jesus disse, eu venho nas nuvens dos céus, com poder e muita glória. E eu digo, Deus seja louvado por isso. Amém. Glória a Deus, né? Professor, mas diante dessa promessa tão linda, dessa palavra do próprio Jesus, dizendo que vai voltar e certamente voltará, existe alguma manifestação de poder, né, que vai acontecer para que a gente saiba que Jesus já está voltando, ou pelo menos está perto de voltar? Muito existe bem, essa manifestação de poder? Existe. Vai acontecer algumas coisas assim, que vai ser interessante. Eu quero mencionar pelo menos aqui 4 coisas interessantes. Quero que você, amigo, nos acompanhe. Nós estamos estudando a Bíblia, esse livro sagrado, esse livro maravilhoso. É uma série de 20 temas. Estamos hoje apenas no 5º tema. Você vai ver coisas maravilhosas daqui para frente, né? Vamos estudar sobre a realidade da morte. Vamos estudar ainda sobre como manter a obra de Deus em pleno funcionamento. Ainda vamos estudar sobre família, vamos estudar sobre saúde, vamos estudar sobre eventos finais. Vai ter muita coisa boa, você vai aprender muito conosco. Mas quero responder essa pergunta à luz da palavra de Deus. Então, na primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Tessalônica, ou a carta aos Tessalonicenses, como você queira, na primeira carta, capítulo 4, verso 16, nós temos a resposta para essa pergunta. Veja bem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ou seja, Deus, o Senhor mesmo, vai dar uma palavra de ordem lá no céu. É a primeira coisa que vai acontecer se tratando da volta de Jesus. Depois daí, ouvida a voz do arcanjo. É um outro sinal, é um outro evento, um outro momento. Ouvida a voz do arcanjo. A outra mensagem é que é ressoada a trombeta de Deus. Terceira. E a quarta é que descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, nós vamos entender que vai haver uma ordem do céu, uma voz do céu, uma trombeta do céu, e quando isso acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque quando Cristo descer nas nuvens dos céus, pousar na nuvem, cercado de anjos com poder e grande glória, ele vai dar poder para que todos os que morreram em todos os tempos em Cristo, morreram sendo fiéis a Deus, esses ressuscitarão, perfeitos, para ascender ao céu com ele para todo sempre. Sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhuma ruga, sem nenhum problema, sem nenhuma obesidade, sem nenhuma cicatriz, sem nenhum problema de visão, de audição, sem nenhum membro amputado, sem cadeira de rodas, sem muletas, sem óculos fundo de garrafa ou óculos de maneira nenhuma como nós estamos usando aqui. Não, perfeito. Jesus transformará esses corpos
físicos. Eles eram corpos físicos, morreram, se tornaram pó. E agora Deus tem o registro deles. Então chama cada um pelo seu nome. E se levanta do pó da terra uma multidão de homens e mulheres salvos de todos os tempos, perfeitos, bonitos, rosados, faces resplandecentes. E por Cristo serão levados para as alturas para desfrutar das bênçãos da eternidade, fisicamente falando, porém, transformados sem mancha nenhuma de pecado. Professor, agora eu entendi que esse realmente será o maior resgate da história, não é? Porque quando acontecer isso, imagine o caos que vai estar na volta de Jesus, o que vai estar acontecendo, né? Mas diante disso, o que vai acontecer com a reação daqueles que não vão estar preparados com essa volta de Jesus? O que vai acontecer com essas pessoas? Porque muitas pessoas estão se preparando, mas muitos não querem nem saber. Então, algo vai acontecer, não vai, professor? Verdade. Com certeza. Então, por que é o maior resgate? Porque veja só. Você lembra do resgate dos mineiros no Chile? Aquele resgate foi dramático, foi muito complicado. Mas eles estavam lá na caverna, eles estavam lá na mina, lá embaixo, todos vivos. Apesar da dramatização do resgate, mas ambos estavam vivos. Você lembra dos meninos lá na Tailândia que foram resgatados da caverna lá? Daquele time lá de futebol, aquela turma de garotos? Pois é, eles estavam vivos. Agora, por que é o maior resgate? É em quantidade e em qualidade. Porque a quantidade é um número incontável de pessoas resgatadas. E por que a qualidade? Porque Jesus Cristo está resgatando da sepultura pessoas mortas. Pessoas que só tinham lá só a história. Já tinha se tornado pó o corpo inteiro. E Jesus, pelo seu poder miraculoso, chama pelo nome. E da sepultura, onde só havia ossos, cabelos e outros, nem isso existia mais, só a memória, só o nome. E Deus, pelo seu poder, chamou pelo nome e devolveu a vida àqueles que estavam encerrados na sepultura. E eles se levantarão perfeitos. Então, esse resgate é o maior em quantidade e em qualidade. Agora, os que não quiserem ser resgatados, o que vai acontecer? Qual é a reação deles, aqueles que não se prepararam? Veja, por exemplo, Apocalipse, capítulo 6, dos versos 15 a 17, diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disserão aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então veja só, esse verso, ele traz para a gente alguns detalhes. Queria ver com você, chamar a sua atenção para esse verso. Veja, por exemplo, aqui ele disse: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo. Quero parar aqui. Imagine só, os reis, eles homens ocupadíssimos, de altíssima posição social, posição nas suas monarquias, homens de renome na sociedade. Esses homens são muito ocupados, eles podem alegar que não tem tempo, que não conhecem a Deus, porque eles já se sentem o próprio Deus. Eu sei que é um pouco difícil para eles, embora não seja impossível. Os grandes, aqueles que têm nome social, também. Os comandantes, da mesma forma. Os ricos nem se fala. A tendência de muitos ricos é até pensar que não precisa de Deus. Pode não ser o seu caso, mas também pode estar sendo o seu caso. Os poderosos e todo escravo. Quem é escravo está um pouco preso, não está tendo condições de se soltar, está tendo algumas limitações, embora para Deus não haja limite. É bom que fique bem claro isso. Mas o que me chama a atenção é que entre esses todos, entre todas essas camadas sociais, todos esses grupos aqui apresentados no texto, uma coisa que me chama a atenção e me martela a cabeça é o que os livres estão fazendo aí, encarcerados, que não puderam ter aceitado a Jesus. O que é que um livre pode alegar porque não aceitou a Jesus? Eu entendo que eu e você somos livres. O que temos feito com a nossa liberdade? Por que é que um livre está pedindo a morte? O que aconteceu com ele? Será que essa pessoa, soube usar mesmo a sua liberdade? Às vezes usamos a liberdade para fins errados. E usando a liberdade para fins errados, esses erros vão nos aprisionar. E em algum momento vamos deixar de ser livres. Então eu espero que eu e você, que somos livres, possamos usar essa liberdade
para nos preparar para esse evento maravilhoso. No final do verso, diz que eles todos concluíram que aquele evento ali, pode ver o final do verso que diz isso daí, ó. Porque chegou o grande dia da ira deles. Como é que eles sabiam que aquele dia era o dia da ira de Deus? A não ser que eles tenham estudado, tenham ficado informados disso, mas não tomaram suas respectivas decisões. Então, certo de que eles sabiam daquele evento, mas não se prepararam, e agora não havia mais tempo, disseram, chegou o grande dia da ira deles, e acrescentam, e ninguém poderá subsistir. Não há como reverter a situação, estamos perdidos. Então, querido amigo, enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança. Continue nos assistindo, continue estudando conosco, acompanhando esse canal maravilhoso, tirando suas dúvidas aí. Você pode conversar com a gente, aí mande sua mensagem, seu questionamento, e vamos ajudar você a esclarecer coisas maravilhosas da palavra de Deus que eu e você precisamos para o nosso crescimento espiritual e para o nosso preparo quando Jesus voltar. De forma que os que não estiverem preparados irão padecer as mais duras consequências irremediáveis do fim da existência aqui no planeta Terra. Muito bem, professor. Para quem estava curioso, foi um tema realmente de tirar o fôlego, né? Maior resgate, realmente. Maior resgate da história. Que maravilha. Mas você falou aí do que vai acontecer com aqueles que não querem saber nada com Jesus, né? Verdade. Nada com a volta de Jesus. Mas, em contrapartida, tem aqueles que querem. Tem um contraste, né, professor? Né? Exatamente. Que expressão de alegria. O que vai ser quando eles estiverem contemplando a volta de Jesus? Qual vai ser essa expressão tão grande de alegria que vai acontecer com essas pessoas? O apóstolo Paulo, ele no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele fala muito da ressurreição, aquela coisa da ressurreição, é bom ter essa esperança, porque Jesus ressuscitou, se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos como ter esperança e tal, e tal, e tal. Então ele vai finalizando o capítulo 15, e ele vai finalizar, já chegando no final do capítulo, ele diz assim, ó, graças a Deus que nos dará a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo entende que a vida aqui na Terra era um conflito. Conflito terrível, conflito 24 horas por dia. Nosso coração enganoso, nosso coração nos levando para o abismo. Então Paulo disse que nós sozinhos não teríamos condições de vencer. Mas ele disse, graças a Deus, louvado seja Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem nos dá a vitória? Jesus Cristo. Não quer você ser um vitorioso na vida espiritual? Não quer você ser um vitorioso no combate do dia a dia, nesse conflito cósmico universal, cujo campo de concentração é a tua própria cabeça, é o teu próprio pensamento, é os teus próprios sentimentos, tua própria natureza? O conflito está intensificado no teu coração e no meu coração. Muitos de nós queremos alcançar vitórias, objetivos, conquistas, mas sozinhos somos ineficazes, somos inoperantes, somos anulados, porque não temos condições de vencer sozinho. Mas, querido amigo, se você pretender vencer na vida, pretender alcançar objetivos, pretender ter realizações, pretender ser feliz, e digo mais, feliz para sempre, entenda que a vitória final para você e para mim está para nós de graça. Graças à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória maiúscula, a vitória eterna. Pense nisso, prepare seu coração, prepare sua vida, conheça Jesus Cristo e Ele transformará a tua vida numa vida de sucesso, numa vida de vitória. Não uma vida sem problemas, problemas sempre vão existir. Mas uma coisa é ter problemas sozinho e outra coisa é encarar de frente os problemas com Deus, com a tua segurança, com a tua retaguarda protegida, sendo aquele que cuida de ti 24 horas e te dá uma vitória sólida, uma vitória perene, uma vitória eterna. Essa vitória durará para todo sempre. Prepare o seu coração, prepare sua vida, conheça Jesus Cristo, Ele mudará o teu coração, os teus sentimentos, a tua família, as tuas perspectivas, e a tua e a minha vitória, a nossa vitória, será uma vitória eterna. Pense nisso, seja feliz, Deus está com você. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Querido Deus, nos abençoa, nos fortalece, aumenta a nossa fé, nos faz te conhecer,
nos faz crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, para que quando o Senhor voltar, nós sejamos um dos milhares e milhares, infinitos milhares de resgatados do maior resgate de toda a história. Fica conosco, fica com os nossos queridos amigos que nos acompanham e que eles possam sentir no coração a paz, o prazer e a alegria de te servir. Dá-nos o teu poder, o teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, muito obrigado por nos acompanhar. Esta é a série bíblica Em Busca da Verdade. Aguarde novos temas, estamos chegando aí com temas maravilhosos e com a sua companhia, com a sua presença. Se inscreva no nosso canal, divulgue aí para os amigos e nos encontre também no Facebook e no Instagram. Deus seja louvado.